A paz do Senhor para você, onde você estiver neste momento, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto online neste momento. E para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos no meio de um estudo maravilhoso do fruto do Espírito e hoje vamos falar sobre uma das suas características, que é a bondade. Semana passada nós falamos sobre a benignidade e assim eu vou deixar aqui embaixo até os links dos vídeos anteriores sobre esse estudo que nós estamos aí dando continuidade. Para você não perder, aproveite, ativa o sininho das notificações para que os próximos vídeos postados aqui no meu canal você não possa perder e assim assistir e ser edificado, porque é a palavra de Deus. Seja também um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Pega esse link aqui e manda para outras pessoas. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É uma forma de você evangelizar. E assim, juntamente comigo, que já fiz o vídeo, postei aqui no canal, você já não vai ter mais trabalho nenhum, a não ser pegar o link e enviar. Eu sou a pastora Rúbia Betânia e a partir de agora, vamos nos alimentar do fruto do Espírito. A bondade é o nosso estudo de hoje. Já iniciando com a leitura do texto bíblico oficial aqui do nosso estudo sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Antes de conhecermos o Evangelho de Cristo, Jesus, tínhamos uma velha natureza dentro de nós. Nós éramos habituados a não termos generosidade, ajudávamos requerendo algo em troca, não tínhamos clemência por ninguém. A última palavra tinha que ser a nossa. Não abríamos mão de nada. Não havia o amor de Deus na nossa vida. A partir do momento que o Evangelho de Cristo nos transforma, recebemos o Espírito Santo no nosso coração. Nos alimentamos do seu fruto. Nosso caráter é regenerado e passamos, assim, a ter o amor de Deus. Uma das práticas de quem tem o amor de Deus é fazer o bem, é ser bondoso, generoso, auxiliar, amparar, prestar ajuda. Estamos dando continuidade aqui ao estudo do fruto do Espírito. E a bondade é uma dessas características do fruto do Espírito. E por mais que já tenhamos lido o texto, que já tenhamos ouvido uma série de pessoas falarem sobre esse mesmo assunto, é importante a gente ouvir de novo para se reciclar. A bondade se origina do latim e é uma qualidade de quem tem inclinação a fazer o bem. Paulo, em sua carta aos Romanos, disse o seguinte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Ele mesmo se fazia exemplo para os demais cristãos. Aqui, por exemplo, quando ele escreve aos irmãos romanos, ele fala sobre a oferta aos irmãos em Cristo que passavam necessidade em Jerusalém. Paulo, como um apóstolo de Cristo, e ressalto aqui que uma das funções mais relevantes dele como apóstolo era abrir frente de trabalho, deixar alguém tomando conta e continuar levando o Evangelho de Jesus a lugares que ainda não tinham conhecimento da verdade do reino de Deus. Falei sobre benignidade na semana passada, vou deixar o link aqui para você que não teve oportunidade de ver, mas Paulo também era bondoso, tinha convicção de que o verdadeiro Filho de Deus deveria ser bondoso sempre. Antes da transformação, lá na estrada de Damasco, eu acho que você conhece, né, esse episódio, Paulo era um homem muito estudado, porém ele era muito grosseiro, ou seja, ele maltratava os cristãos. Você pode ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9.
Junto com uma regeneração de Paulo, veio o Evangelho de Cristo, veio as virtudes que ele escolheu praticar e se aperfeiçoar. Ter essa virtude é uma escolha que a gente faz. Porque tem gente que escolhe ser ruim. Pode e sabe fazer o bem e não faz, porque não quer mesmo. Quando escolhemos seguir a Cristo, deixamos de praticar coisas más, deixamos de fazer o que a nossa carne quer e passamos a nos esforçar por aprender, buscar e praticar a vontade de Deus. Tanto para quem é bom e para quem não é bom, tem uma consequência. Aliás, todas as nossas escolhas, todas as escolhas que nós fazemos na vida, tem consequência. Provérbios, capítulo 12, versículo 12, diz isso. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Está aqui algo bíblico importante para nossa meditação. Mas como ter bondade para com as pessoas? Talvez você possa pensar que por ser muito pobre, não ter uma condição financeira boa, você não possa ajudar as pessoas. Bondade não se pratica apenas com a doação de valores monetários. Tem várias formas de sermos bons, por exemplo, sendo voluntário no lar de idosos, num orfanato, na cozinha de um hospital, distribuindo uma sopinha quente, naquelas noites frias, né? Para os moradores de rua, cuidando da mãe do bebê quando ela está no período ali do resguardo, limpando a casa, fazendo a faxina na casa de alguém que está com impossibilidade para se levantar. Temos exemplo bíblico de pessoas que usaram de bondade sem ter uma moeda no bolso. Atos capítulo 3 conta o episódio de um deficiente físico que todos os dias era colocado junto à entrada do templo para pedir esmolas. Certa tarde, 2 dos apóstolos de Jesus, o Pedro e o João, foram ao templo para orar. E o paralítico lhes pediu uma esmola. Eles não tinham um denário sequer no bolso. Denário era a moeda romana daquela época. Mas Pedro respondeu: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegou pela mão direita e o ajudou a ficar em pé. E ele o que era paralítico, começou a andar e saltar de alegria. Nunca mais ficou na situação de mendicância, porque os filhos de Deus usaram de bondade, replicando o que eles haviam buscado e aprendido e desenvolvido ao se alimentar do fruto do Espírito. Pense comigo, quando nos alimentamos com uma comida de qualidade, as propriedades nutricionais são distribuídas no nosso corpo e nós ficamos fortes. Da mesma forma é a palavra de Deus na nossa vida. Só podemos dar aquilo que a gente tem recebido de Deus. É Ele quem nos dá capacidade para agirmos com bondade até com quem não merece. O homem natural não consegue fazer o bem para quem o prejudicou. É natural que ele procure se vingar. Aí vem o amor de Deus e transforma tudo isso. O amadurecimento do fruto do Espírito Santo, conhecido como bondade, nos leva a sermos generosos. Então, se queremos ser parecidos com Ele, devemos ter ações que refletem esse atributo divino. E nada do que fizermos passará despercebido por Ele. As pessoas podem não valorizar o que você faz, mas lá no céu tem um par de olhos na tua direção, na nossa direção. O salmista, no Salmo 125, é bem claro quando diz: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Ser tratado com bondade
por Deus é ser abençoado no lar, no casamento, no trabalho, nos estudos. Você pode ver tanta gente abençoada que vive bem, tem um bom casamento, tem uma boa moradia, tem dons, e ficar se perguntando como eles conseguiram isso. Provavelmente porque são pessoas bondosas. E assim sendo, recebem também as bênçãos de Deus. Quando você ouve testemunhos de fé de quem recebeu uma graça divina, não é motivo para você se entristecer e achar que Deus tem assim um grupo de panelinha para beneficiar. Nada disso. É para você compreender que a bondade de Deus é estendida a todos os que o imitam. Então faça conhecida a bondade de Deus na sua vida, conte o seu testemunho, diga o que Deus fez por você, não se intimide. Isaías 67 nos respalda para isso. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Deus, por seu infinito amor e bondade, abriu mão do único Filho e enviou até nós. Jesus abriu mão do céu por um instante para se tornar como um de nós. Devemos então abrir mão do nosso eu para fazermos a vontade de Deus, para sermos pessoas bondosas. Sabe por quê? Porque uma vez que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, deixamos o nosso eu, deixamos o nosso egoísmo e passamos a agir com quem precisa de ajuda dentro dos padrões bíblicos. Quando agimos de acordo com a palavra de Deus, estamos demonstrando a transformação feita pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo dentro de nós. E quando não fazemos, estamos caindo em transgressão. O apóstolo Tiago nos diz em sua carta o seguinte: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso é uma advertência muito séria. Saber que deve fazer o bem e não faz é omissão. A palavra omissão significa deixar de fazer o que é para fazer, deixar de dizer o que é para ser falado, deixar de agir no cumprimento de um dever. Dessa forma, pecamos por omissão, quando nos abstemos de fazer ou de dizer aquilo que deveríamos. Isto é, lavamos as mãos. Lembra aí de um personagem que lavou a sua mão em público diante do povo? Foi Pilatos. Era um homem de uma grande autoridade na província romana da Judéia. E por causa de sua função e do seu poder, ele poderia ter intervido quando os fariseus queriam a condenação de Jesus para que ele morresse na cruz do Calvário, mas ele lavou as mãos, ele se omitiu. Da mesma forma, também, lembro agora, um sacerdote e um levita fizeram. Se omitiram em ajudar um homem que estava caído à beira do caminho, havia sido maltratado pelos assaltantes que o espancaram e deixaram ele quase morto no meio do caminho, na beira da estrada. O sacerdote e o levita, por terem status religiosos, deveriam apenas não ter visto, mas também socorrido. Mas eles escolheram passar de largo e continuaram o seu caminho. Um samaritano que era tão discriminado pelo sacerdote e pelo levita, quando viu aquele homem ali jogado na beira do caminho, se aproximou dele, enfaixou as feridas, derramou vinho e óleo, naqueles ferimentos. E depois colocou aquele homem moribundo sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano abriu mão do seu eu e agiu com bondade. Isso nos mostra que nem todos os que dizem amar a Deus fazem a vontade de Deus. Os olhos do Senhor estão em toda parte,
observando atentamente os bons e os maus, diz Provérbios capítulo 15. Muito cuidado com as ações que você faz, que nós fazemos, porque o Senhor está vendo tudo, do seu olhar nada escapa. E para encerrar, falei desde o início do vídeo sobre o nosso dever em fazer o bem, fazer a bondade, sermos bondosos. Mas quem devemos ajudar? Quem deve ser ajudado por nós? Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando traduzimos esse versículo direto do grego, encontramos que os domésticos da fé ao qual Paulo se referia eram os que viviam debaixo do mesmo teto, os da casa. Naquela época, quando o patriarca ou chefe da família se convertia, todos os moradores da casa também se convertiam. Trazendo agora para a nossa realidade, a casa simboliza a igreja. Assim sendo, todos devem ser ajudados, sem exceção, quando precisarem. Agora fique atento, porque existe quem seja crente, mas que não goste de trabalhar e prefira viver às custas dos irmãos. Não devemos aceitar isso. Paulo era fabricante de tendas. Durante boa parte do seu ministério, Paulo se autossustentou. Em sua carta aos Tessalonicenses, ele relatou o seguinte, eu vou ler aqui, que eu até marquei. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a ninguém, a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Ele trabalhava, ele tinha uma profissão e usava essa profissão como meio de se relacionar com as pessoas para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Ele recebeu sim a oferta da igreja, mas foi por um breve período de necessidade, mas não foi o tempo inteiro, o tempo todo. Quer outro exemplo? Jesus. Era natural que o filho seguisse os passos profissionais do pai. Mas o termo grego que designava a profissão de Jesus é tecton. Apesar de sua tradução mais comum ser carpinteiro, atualmente os estudiosos explicam que se referia a um artesão ou um pedreiro, um trabalho duro que envolvia a construção de alojamentos e carregamento de ferramentas e materiais pesados. Nem Paulo, nem Jesus, nenhum dos principais personagens bíblicos eram vadios. Todos tinham ocupação. Então, não permita que ninguém abuse de sua bondade. Fica esperto. Vamos fazer uma breve oração? Pai querido, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai querido, nos ajuda a desenvolver mais e mais esse fruto do Espírito na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a praticarmos aquilo que Tu queres para com os nossos irmãos, os domésticos na fé. Nos ajuda a sermos ajudadores, auxiliadores. Nos ajuda, Senhor, a ajudarmos outras pessoas nas suas necessidades. E continua conosco, nos ensinando a Tua palavra e que a mesma fique guardada no lugar muito especial, que é o nosso coração. Obrigada, Jesus, por todas as coisas, porque Tu tens sido bondoso para conosco. Se nós estamos aqui hoje vivos, é pela Tua infinita misericórdia e bondade. Nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Aguardo você na continuação desse estudo. Ativa o sino para você não perder. E fica aqui embaixo os links dos vídeos anteriores sobre o estudo do fruto do Espírito. Deus te abençoe.